livro, e 130 personalidades da história de Guarujá, de 1893 a 2023. Autor, Henrique Dias. Ano, em 2024. Comunicado. Todos os direitos autorais desse livro pertencem ao escritor Henrique Dias, sendo expressamente proibidas a reprodução dessa obra, parcial ou totalmente, seja em material impresso ou no formato digital. Quaisquer violações desses direitos, sem a autorização do autor, estarão sujeitas às penalidades previstas na Lei Federal dos Direitos Autorais 9.610/98. A publicação dessa obra ocorreu em virtude da seleção e aprovação de seu projeto apresentado à Secretaria de Cultura de Guarujá, observando o edital de convocação, da Lei Paulo Gustavo de 2023. A seleção de personalidades escolhidos nesse livro visou atingir as pessoas que fizeram parte da história da ilha de Santo Amaro, da vida social, pública e esportiva da nossa cidade. Homens e mulheres que, em 130 anos de história urbana, se destacaram no Guarujá urbano. Outros nomes foram listados, entretanto, em virtude da ausência de informações, proporcionada pela falta de documentação e também por razões familiares que fugiram da alçada deste autor, não puderam ser publicados. A apresentação. Neste livro teremos a missão de realizar um dos maiores resgates de biografias feitos em uma cidade. Guarujá, um município que foi se incrustando, como fazem as ostras e os mariscos, em uma das mais belas ilhas do litoral brasileiro, tem na sua história uma alternância significativa de status político e administrativo. Talvez, essa seja uma das razões, entre muitas, da ausência de um preservado acervo documental e memorial, nas entidades públicas e privadas da ilha de Santo Amaro. Em 2023, ocorreu o aniversário 130 da célula urbana que acabou por gerar o bairro do Centro, localizado na Praia das Pitangueiras. Esta célula foi batizada com o nome de Vila Balneária. Este complexo turístico e de veraneio, teve a sua inauguração nos dias 2 e 3 de setembro de 1893. Tudo começou com a criação de uma companhia denominada Companhia Balneária da Ilha de Santo Amaro. Compunham o projeto da Vila Balneária, uma ferrovia, um hotel, uma igreja, estações de embarque e desembarque para lanchas e trens, uma usina elétrica e uma vila com cerca de 40 grandes chalés de madeira. Foi, então, que homens e mulheres começaram a chegar ao local escolhido para ser instalada a Vila Balneária e seus serviços periféricos. A princípio, chegaram os técnicos e engenheiros ligados às áreas de navegação e de ferrovia. Junto a eles, chegaram também, os engenheiros da construção civil e da elétrica, uma novidade da época. Após esse primeiro momento, uma quantidade razoável de trabalhadores braçais foi recrutada para a execução dos primeiros serviços de terraplanagem tanto da área destinada para a implantação das ruas e avenidas da Vila Balneária, como também, para o aterramento do leito ferroviário, com cerca de 8 quilômetros. Outros dois grupos de profissionais foram de vital importância nessa primeira fase das obras. Oleiros e pedreiros, em sua maioria estrangeiros, chegaram à ilha de Santo Amaro, alguns deles inclusive, com suas famílias. Nos serviços braçais, sem nenhuma necessidade de especialização, foi incorporada uma quantidade não sabida de homens que viviam nos sítios existentes por toda a ilha. Nos registros remanescentes do século XIX, em relação ao censo demográfico e de propriedades, os 48 sítios que existiram em 1817, no final daquele século, não chegavam a 2 centenas. Apenas um pequeno núcleo de vila havia surgido no sítio Itapema, em uma área conhecida como Bocaina. Nas demais propriedades, o século XIX transcorreu sem grandes e significativas transformações. Desmembramentos por razões de partilhas e heranças, em um e outro caso, de negociações parciais de áreas, conformaram o mapa antes da chegada da urbanização. Nesta época, a ilha de Santo Amaro era um território pertencente à cidade de Santos, e nela havia uma população fixa inferior a 1.000 habitantes e uma população flutuante inferior a 2.000 habitantes. A população crescia somente nos períodos de plantio e colheita feitas na maioria dos sítios santamarenses. Entre as culturas mais importantes estavam o arroz, o café, a cana-de-açúcar, frutas e hortaliças.
Como se pode entender, essa mudança abrupta de destino causou, sem lugar a dúvida, uma alteração substancial concernente ao tecido social existente nos últimos respiros do século XIX. Poucos são os registros oriundos dessas famílias que habitavam o nosso território, fossem eles da agricultura ou da pesca. Os caiçaras conseguiram se manter isolados por mais tempo, graças à geografia local. Uma boa parte dos 144 quilômetros quadrados da ilha possuía, na época, extensas áreas de mangues que isolavam essas comunidades que ainda recebiam uma proteção extra, que eram muralhas cobertas por uma densa floresta tropical, a Mata Atlântica. Quase todas essas comunidades mantinham contato com a cidade de Santos fazendo uso, exclusivo, de canoas e pequenos barcos. Esse isolamento parcial permaneceu por aproximadamente meio século. Nesses primeiros 50 anos da vila balneária, onde o projeto original durou cerca de 20 anos, houve um aumento populacional da ordem de 600%. E deste primeiro período, começamos a identificar famílias e personagens que se destacavam localmente. Há que salientar que nesse momento histórico, já se pode citar famílias moradoras, além das famílias proprietárias e frequentadoras do então balneário. Infelizmente, alguns personagens, e ou suas famílias, desapareceram e, com eles, as informações preciosas de suas existências. Não teremos assim, condições de colocar alguns personagens que tiveram alguma importância ou relevância na política local ou cotidiano, por absoluta falta de registros. A nossa lista de 130 personagens que contribuíram de alguma forma, em seu momento, em sua atividade e em seu envolvimento social, contém algumas lacunas que, contando com a providência, um dia serão preenchidas. Trabalhamos, com isso, baseados numa lista que contém uma multiplicidade natural, independente de credo, cor, gênero, atividade, local, etnia ou poder econômico. Certamente, nomes serão lembrados, abrindo assim a possibilidade para a continuação deste resgate tão importante e necessário, para o fortalecimento da identidade dos nossos cidadãos. Abílio dos Santos Branco. Abílio dos Santos Branco nasceu em Santos, no dia 22 de maio de 1916. Era filho dos imigrantes portugueses, Antônio dos Santos Branco e Maria dos Prazeres. Foi o primeiro prefeito eleito de Guarujá, em novembro de 1947. Seu mandato foi de 1º de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 1951. Abílio casou-se em 23 de novembro de 1939, com Albertina Gonzales 2306-1919-0510-1996, que era filha do imigrante espanhol José Maria Gonzales da italiana, Hermínia Presseruti. O casal teve 3 filhos, Maria de Lourdes, Carlos Alberto e Ana Maria. Após o mandato como prefeito, Abílio voltou para a política concorrendo para o cargo de vereador em 1955. Seu único mandato foi no período de 1956 a 1959. Abílio foi funcionário público, responsável pelo setor de coletoria da Prefeitura Municipal de Guarujá, onde se aposentou. Uma de suas paixões era o automobilismo. Era comum vê-lo sentado, lendo um exemplar da revista Mecânica Popular. Abílio possuía um Citroën 11 Legere, o qual, segundo seu afilhado Sérgio Gonzales, lavava diariamente, mantendo-o impecável. Morou com sua esposa e filhos por muito tempo na Vila Gonzales, na esquina da Rua Mário Ribeiro, próximo à Avenida Puglisi. Quando concorreu para o cargo de prefeito em 1947, o slogan da sua campanha era "Descalço ou de tamanco, vote em Abílio Branco". Abílio dos Santos Branco foi um dos fundadores do jornal A Estância de Guarujá, em 1949. Abílio faleceu em 3 de setembro de 1981, com 65 anos de idade, na cidade de Guarujá. Foi homenageado pela Câmara Municipal de Guarujá com o seu nome sendo colocado em uma avenida no Jardim Praiano. Ademar Pereira de Barros. Ademar Pereira de Barros nasceu em Piracicaba, interior do estado de São Paulo, no dia 22 de abril de 1901. Foi um aviador, médico, empresário e influente político brasileiro entre as décadas de 1930 e 1960.
Pertencente a uma família de tradicionais cafeicultores de São Manuel, no interior do estado de São Paulo, foi prefeito da cidade de São Paulo de 1957 a 1961, interventor federal de 1938 a 1941 e duas vezes governador de São Paulo de 1947 a 1951 e de 1963 a 1966. Seus seguidores eram chamados de ademaristas. Concorreu à presidência da República do Brasil em 1955 e em 1960, conquistando, nas duas eleições, o terceiro lugar. Ademar de Barros foi um grande habitué no período do Guarujá Pérola do Atlântico. Quando foi interventor entre 1938 e 1941, indicado por Getúlio Vargas para governar o estado de São Paulo, promoveu em Guarujá um enorme canteiro de obras. Neste período, foram construídos e inaugurados, entre outras benfeitorias, o Grupo Escolar Vicente de Carvalho, o Cemitério da Saudade Vila Júlia, assim como o asfaltamento de algumas ruas, avenidas e estradas. Em 1938, Ademar participou da cerimônia de posse de Oscar Sampaio, segundo prefeito da estância balneária de Guarujá. Em seu discurso, ressaltou que além de ser proprietário de uma casa na cidade, frequentava a querida Pérola do Atlântico, desde 1918. Ademar não perdia a oportunidade de passar seus dias de folgas em Guarujá. Caminhava pelas ruas, ia à missa e deleitava-se nas finas e brancas areias da Praia das Pitangueiras, onde costumava comer as delícias da gastronomia caiçara. Vários são os relatos de moradores antigos, dando conta da cordial convivência do político com os moradores locais. Por, pelo menos, 2 décadas, Ademar manteve uma forte liderança na política local. Os ademaristas e os janistas disputavam, voto a voto, os cargos de prefeito e vereadores nas primeiras eleições da cidade. Após o seu falecimento, a estrada do ferryboat foi rebatizada com o seu nome. Ademar Pereira de Barros faleceu em Paris, no dia 12 de março de 1969, aos 67 anos. Aélio Gonçalves de Mesquita. Aélio Gonçalves de Mesquita nasceu em Guarujá, no dia 6 de setembro de 1941. Era filho de Antônio Gomes de Mesquita e Sebastiana Gonçalves de Mesquita. A bem da verdade, o boxe na vida de Aélio vem de berço. Seu pai, nascido em Santos, no dia 4 de junho de 1913, quando servia na Marinha do Brasil, começou a treinar pugilismo no Centro de Excelência de Boxe da Marinha. O Índio da Armada, como era conhecido, lutou profissionalmente de 1935 a 1951. Aélio casou-se com Ivone Barbosa. O casal teve 5 filhos: Edson Gonçalves de Mesquita, Edna Gonçalves de Mesquita, Aélio Gonçalves de Mesquita Júnior, Nancy Gonçalves de Mesquita e Antônio Gomes de Mesquita Neto, ex-lutador. Em um outro relacionamento, teve mais uma filha, Inayara Mesquita. Aos 28 anos de idade, Aélio Mesquita, como era conhecido na ilha de Santo Amaro, começou a lutar boxe na Mercedes-Benz, na categoria meio-médio ligeiro. Aélio já frequentava, desde criança, a academia de pugilismo Pai Cará, propriedade de seu pai, que não queria que o filho fosse boxeador. Sua carreira como pugilista amador terminou após 71 lutas. A partir daí, dedicou-se ao treinamento de atletas da seleção paulista e da seleção brasileira. Seu trabalho ganhou grande destaque com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1979, de seu pupilo, Carlos Antunes Fonseca. A coleção de títulos de Aélio Mesquita continuou com outros boxeadores revelados por ele, como Claudemir Roque da Silva, Xuxa, André Nicola e Antônio Mesquita Neto, seu filho. Títulos brasileiros, finais de mundiais e até medalha de bronze nas Olimpíadas de Seul, fizeram parte da sala de troféus de Aélio Mesquita. Em 1982, assumiu a responsabilidade da Escolinha Municipal de Boxe de Guarujá. Aélio declarava saber da importância que o esporte podia fazer na vida das crianças pobres. Sempre estava cobrando as autoridades para que apoiassem o esporte desde a mais tenra idade. Aélio Mesquita soube, como ninguém, forjar campeões tanto no boxe como na vida, apesar de todas as adversidades encontradas na sua caminhada, durante 3 décadas de trabalho. Tanto nos jogos regionais como nos jogos abertos do interior,
a equipe de boxe de Guarujá sempre esteve no pódio sob o comando de Aélio Mesquita, que também colecionou diversos títulos na Forja dos Campeões, Torneio dos Campeões, Kid Joffre e Campeonatos Paulistas. Aélio Gonçalves de Mesquita faleceu no dia 19 de setembro de 2002, na cidade de Guarujá, aos 61 anos de idade. Albertina Ferreira Costa Simão. Filha de imigrantes portugueses, Albertina Ferreira Costa Simão nasceu em Santos no dia 8 de outubro de 1929. Sua infância foi marcada pela morte prematura de sua mãe, quando tinha 6 anos de idade e seus irmãos tinham 4 e 2 anos. As crianças foram criadas pela avó, até seu pai se casar novamente e irem morar com ele e com a madrasta. Aos 19 anos, trabalhava na rouparia lavanderia do Parque Balneário Hotel, onde conheceu o garçom Diamantino dos Anjos Simão, que também trabalhava no hotel. Namoraram e se casaram 2 anos depois. Enquanto namoravam, Diamantino veio para o Guarujá trabalhar no grande hotel. Após o casamento, o casal mudou-se para o Guarujá. No início, moraram no Itapema e 1 ano depois se mudaram para o Centro Pitangueiras. Albertina, quando estava com 25 anos, realizou um dos seus maiores sonhos, ser mãe. Albertina deu à luz a Fátima em 1955. O nascimento ocorreu em Santos, em virtude da não existência de maternidade em Guarujá. Diamantino e Albertina, à custa de muito trabalho, conseguiram comprar um terreno na rua Buenos Aires, na Vila Maia, onde construíram sua casa, concluída em 1961. Albertina tinha o dom de benzer as pessoas. Curiosamente, o primeiro ser vivo benzido por Albertina foi uma galinha. Albertina estava com 9 para 10 anos, quando a ave de sua avó adoeceu e após receber o benzimento da pequena menina se restabeleceu. Em Guarujá, o dom de Dona Albertina logo se espalhou. Durante quase 60 anos, praticamente 3 gerações de guarujaenses a procuravam para receberem o seu benzimento. Ela benzia espinhela caída, erisipela, cobreiro, mal olhado. Além desse dom, Albertina aprendeu com a sua avó as propriedades medicinais de várias plantas. No quintal de sua casa mantinha várias espécies de ervas plantadas, as quais, generosamente, entregava em porções sob medida para as pessoas que a procuravam em busca de algum tratamento. Dona Albertina ficou viúva aos 80 anos. Continuou atendendo as pessoas que a procuravam até pouco antes de sua morte em 31 de janeiro de 2021, ocorrida em sua casa, quando ela estava com 92 anos. Alberto Benzi Filho. Nascido em Guarujá em 1912, Alberto Benzi Filho, foi o primeiro filho homem do casal Alberto Benzi e Encarnación Baez. Seu pai, imigrante italiano, foi um dos primeiros a chegar na Vila Balneária, na última década do século XIX. Na sua infância e adolescência, Alberto Benzi Filho viveu com sua família em uma propriedade, uma espécie de chácara, que margeava o canal da Avenida Leomil na quadra entre a Avenida da Praia e a Rua Mário Ribeiro. Sua mãe, espanhola, foi caseira da família Saad, proprietários de uma mansão onde hoje está construído o edifício Flamingo. Benzi Filho começou a trabalhar, desde muito cedo, com transporte de caminhão, participando na construção do Forte dos Andradas na década de 1940, inclusive. Chegou a ter uma pequena frota de caminhões, a qual utilizava para transportar bananas do Sítio Grande do Sítio Cachoeirinha para o Porto de Santos e para São Paulo. Atuou na política, sendo eleito em 1951, como vereador, mandato único que cumpriu entre 1952 a 1955, durante a gestão do então prefeito João Torres Leite Soares. Após, trabalhou com carros de praça no ponto da Rua Petrópolis. Algumas coincidências levaram Alberto Filho e Diva a se casarem. Certa vez, voltando do Perequim em seu caminhão, deu carona a uma senhora e sua filha de 9 anos. Mal sabia ele que aquela menina seria, no futuro, a sua esposa. Quase 10 anos depois, seu amigo Fernando Ferreira Batelão, o convidou para ir até o Canto da Enseada. Lá encontrariam umas garotas paulistanas que estavam passando uma temporada de veraneio na cidade. As jovens estavam acompanhadas por uma senhora, mãe de uma delas. Assim, o destino aproximou Alberto e Diva novamente. Após namoro e noivado,
se casaram em janeiro de 1945. Tiveram 4 filhos, Lilian 1º de fevereiro de 1946, Edson 10 de fevereiro de 1948, Leila 15 de julho de 1950 e Lélia 19 de agosto de 1952. Alberto Benzi Filho faleceu no dia 3 de março de 2008. Alberto Marques, centenário. Alberto Marques, de família antiga caiçara, nasceu em 17 de março de 1949. Centenário, como era popularmente conhecido, teve uma ligação muito forte com o esporte, principalmente futebol amador. Conduziu o time do Bosque FC por quase 2 décadas. Muitos daqueles que o conheceram, ainda se recordam do centenário vestido de árbitro de futebol e apitando as partidas de vários times, categorias, em diversos campos e campinhos. Com isso, alcançou a popularidade que o projetou na política. Foi vereador por 4 vezes, de 1969 a 1972, de 1973 a 1976, de 1977 a 1982 e de 1989 a 1992. Faleceu em um lamentável acidente de trânsito, aqui mesmo na cidade, onde nasceu. Centenário foi um dos poucos políticos da história da Câmara Municipal, que deixou saudades, e um sentimento de perda nos cidadãos, quando da sua morte precoce. Em sua homenagem o Espaço Cultural da Câmara Municipal de Guarujá, leva o seu nome. Alberto Quattrini Bianchi. Sem dúvida alguma, um dos personagens mais incríveis da história de Guarujá em todos os tempos, Alberto Quattrini Bianchi deixou impresso seu nome em um dos períodos mais flamantes da Pérola do Atlântico. Nascido em Rio Claro, no distrito de Santa Gertrudes, em 28 de maio de 1892, filho de Domingos Bianchi e Catarina Quattrini, ambos italianos, Bianchi foi um dos homens mais poderosos nos segmentos de turismo, entretenimento e jogos de azar, durante as décadas de 1930 e 1940. Poliglota, Alberto, desde jovem, mantinha relações de amizade com pessoas importantes e históricas. Apesar de conviver com ricos e aristocratas, foi um dos fomentadores da Revolução Tenentista e da Revolução de 1930. Aproveitou a sua amizade com Getúlio Vargas e tornou-se um dos maiores empresários durante os 15 anos de governo de Getúlio. Além de proprietário ou arrendatário de hotéis e cassinos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro, foi explorador de minas de ouro, minério e de hidrelétrica em Minas Gerais. Bianchi foi proprietário ou arrendatário dos cassinos, termas balneárias ou hotéis, Palace Hotel de Ouro Preto MG, Palace Cassino de Poços de Caldas MG, Grande Hotel Guarujá e Cassino Guarujá SP, Hotel Palace de São Luís MA, Hotel Palace do Recife P Hotel e Cassino Palace de Salvador BA, Icaraí Hotel Rio de Janeiro, Serra Negra Hotel SP, além de cassinos no Rio de Janeiro e estados do Nordeste. Seu último grande empreendimento foi o Grande Hotel Guarapari ES. No Guarujá, Bianchi foi, durante quase 20 anos, uma espécie de prefeito. O Grande Hotel e o cassino eram os maiores empregadores da cidade. Vários eventos municipais eram bancados pelo dinheiro do empresário. Por um período, até a merenda do grupo escolar era bancada por Bianchi. Com a proibição dos cassinos no Brasil em 1946, os negócios de Alberto Quattrini Bianchi começaram a entrar em declínio. Apesar disso, tentou fortalecer o turismo, financiando festivais e produzindo filmes de longa-metragem, como foi o caso de Família Lero Lero e É Proibido Beijar, em 1953 e 1954, respectivamente. Já no final dos anos da década de 1950, Alberto desfez-se de grande parte de seu patrimônio. Vendeu o Grande Hotel Guarujá, o prédio do Cassino Novo construído por ele e a área da piscina do Grande Hotel. Segundo o próprio Bianchi em uma entrevista ao Jornal da Tarde em 1976, apostou e perdeu todo o dinheiro que tinha arrecadado com a venda de seus imóveis. Depois de muitos anos, voltou para o Guarujá para passar os últimos momentos de sua vida. Um dos homens mais ricos do Brasil estava falido e sobrevivia graças à ajuda de amigos e ex-funcionários, que ajudavam nas despesas da pequena kitnet no edifício Pérola do Atlântico e proviam suas refeições.
Alberto Quattrini Bianchi faleceu em Guarujá, quando estava prestes a completar 86 anos, em 3 de maio de 1978. Antes de sua morte recebeu o título de cidadania do município de Guarujá. Foi homenageado pela Câmara Municipal de Guarujá, que colocou em uma rua o seu nome, no Jardim Praiano. Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont nasceu na cidade de Palmira, na região de Juiz de Fora MG, no dia 20 de julho de 1873, sendo o sexto dos 8 filhos do casal Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos Dumont. De família muito rica, grandes produtores de café, Alberto, desde criança, viu-se envolvido com uma paixão em a mecânica. Estudou engenharia e, com muitos projetos e ideias, estabeleceu-se em Paris, França. Santos Dumont queria voar e começou uma série de projetos aeronáuticos em Paris. Nos 3 últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX, aquela cidade transformou-se na capital das inovações. O motor à explosão, responsável pela segunda revolução industrial, passou a ser adaptado e utilizado nas mais diversas invenções. Foi de Santos Dumont o primeiro voo em um dirigível que contornou a Torre Eiffel, inaugurada em 1889, símbolo daquela Paris que a todos fascinava. Logo depois, Santos Dumont trabalharia arduamente, em um projeto que o consagraria como inventor do avião ou o pai da aviação. Apesar de uma certa polêmica sobre a autoria dessa invenção, Alberto Santos Dumont receberá em vida, tanto na Europa como no Brasil, as mais graduadas homenagens e premiações. Dumont, além de Paris, costumava passar temporadas nas cidades do Rio de Janeiro, Petrópolis, São Paulo e Guarujá. Na pérola do Atlântico costumava se hospedar no Grande Hotel de La Plage, que depois mudaria de nome para Grande Hotel Guarujá. Sua irmã Gabriela Santos Dumont, casada com Carlos Alberto Andrade Vilares, foi em algum período proprietária do chalé número 38 da Vila Balneária. Hoje, no local 2024, está a sede do Banco do Brasil na Rua Mário Ribeiro. Dentro de um contexto histórico, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, iniciada no dia 9 de julho, 14 dias depois, Alberto Santos Dumont foi encontrado morto em seu apartamento no Grande Hotel Guarujá. Seu suicídio, desde então, ganhou diversas versões sobre a sua causa e, até mesmo, sobre a sequência dos fatos ocorridos a partir das últimas horas daquela manhã de sábado, invernal, até o encontro de seu cadáver. Segundo seu biógrafo Fernando Jorge, Santos Dumont era um inveterado conquistador e tinha preferência por mulheres jovens e adolescentes. Lembrando que, em sua época, não existia nenhuma lei proibindo relacionamento entre pessoas adultas com menores de idade. Inclusive, Yolanda Penteado, em seu livro Tudo em Cor-de-Rosa, declarou que Santos Dumont, constantemente, dedicava-se a cortejá-la. Essas duas fontes tornam uma suposta e inventada homossexualidade de Santos Dumont, uma mera especulação criada no início dos anos 2000. Segundo essa narrativa, o suicídio deu-se em virtude de que a sociedade da época não aceitava que ele fosse gay. Também não existe verdade histórica sobre Santos Dumont ter se suicidado por ter visto da varanda do seu quarto um combate entre aviões paulistas e um navio de guerra do governo federal. Esse combate ocorreu 2 meses após a morte de Santos Dumont. Inclusive, o fato da utilização de aviões em ações de guerra já havia acontecido no Brasil em 1913, na Guerra do Contestado, e em 1924, durante a Revolução Paulista. Desta forma, essa utilização não haveria de surpreender Santos Dumont, em 1932, que também viu sua invenção ser usada em larga escala na Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Desta forma, ano após ano, sempre surge alguma fonte com novidades sobre a morte desse grande brasileiro. Um fato recente que mobilizou a sociedade local foi a doação do carro fúnebre que transportou o corpo do inventor até a cidade de São Paulo, para o seu velório. Considerado um patrimônio da cidade, o veículo foi doado para o Museu da Aeronáutica, da cidade do Rio de Janeiro, sem consulta prévia à população. O fato ocorreu no ano de 2023. Podemos estabelecer como verdade histórica que o suicídio de Alberto Santos Dumont aconteceu nas dependências do Grande Hotel Guarujá, que se localizava na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, entre as ruas Cavalheiro Namija Feira e Petrópolis.
Sua fachada principal ficava em frente à Praça das Bandeiras 2024. Outra verdade sobre seu suicídio é que Santos Dumont não revelou de nenhuma forma o que o levou a fazê-lo. Existem apenas hipóteses e suposições. Depois de alguns anos de sua morte, Santos Dumont foi homenageado, tendo seu nome colocado na rodovia que liga o distrito de Vicente de Carvalho ao centro de Guarujá, e também seu nome foi colocado na sala onde se realizam as sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Alberto Santos Dumont faleceu na cidade de Guarujá, no dia 23 de julho de 1932, aos 59 anos de idade. Alberto Vasques. Alberto Vasques nasceu em Madrid, no final do século XIX, e migrou para o Brasil com 14 anos, indo morar em Santos, no Morro da Nova Sintra, onde já viviam seus familiares. Começou a trabalhar em Guarujá na ferrovia que ligava o Itapema à Praia das Pitangueiras. Nessa época, conheceu a sua futura esposa Palmira Bastos. Após o casamento, mudou-se para o Guarujá. O casal fixou moradia na Vila Souza, atualmente no endereço Rua Mário Ribeiro N. Grau 70. O casal teve 5 filhos, Idalina, Jaime, Nelson, Hélio e Osvaldo. Alberto Vasques foi, durante muitos anos, porteiro da entrada principal do Grande Hotel Edila Plage, depois, Grande Hotel Guarujá. Alberto Vasques foi um dos fundadores do Guarujá Futebol, em 1917. Participou, também, de várias manifestações político-sociais. Seu nome aparece em várias listas e ou abaixo-assinados dos mais diversos manifestos. Depois de aposentado, foi proprietário da Bomboniere do Cine Praiano, que era propriedade de seu genro Abdala Daigui. Após parar de trabalhar definitivamente, a Bomboniere foi passada para o seu filho Hélio. Alberto Vasques faleceu com mais de 80 anos de idade, no início dos anos de 1980, em Guarujá, deixando viúva, filhos e netos. Alexandre Migues Rodrigues. Alexandre Migues Rodrigues nasceu em março de 1910, na cidade de Santos. Era filho dos imigrantes espanhóis, Agostinho Migues e Jesusa Rodrigues, sendo o primogênito dos 9 filhos. Aos 11 anos de idade, portanto, em 1921, Alexandre foi morar na Praia do Tombo, no Guarujá. Precisava assistir aos tios João Ruiz e Estrela Rodrigues que estavam com a saúde debilitada. Seus tios lá residiam desde o final do século XIX e na época, a propriedade era usada para o cultivo de banana. Hoje, seus tios, João Ruiz e Estrela Rodrigues, designam nomes de ruas na área próxima à Praia do Tombo. Durante sua adolescência, Alexandre começou a desenvolver suas habilidades empreendedoras, abrindo, com a ajuda de seu tio, um pequeno comércio alimentício na época, denominado Venda de Secos e Molhados. No local, Alexandre atendia as famílias da redondeza. No final da década de 1920, deixou temporariamente Guarujá para prestar o serviço militar, em Santos. Terminado o serviço militar, retornou para a Praia do Tombo. Com a Revolução Constitucionalista de 1932, Alexandre, por estar na reserva do Exército, foi convocado. Incorporou-se ao agrupamento militar que se instalava no Morro do Monduba. O local foi escolhido por ser considerado estratégico. Militarmente importante, controlava junto com a fortaleza de Itaipu a entrada do canal do Porto de Santos. Anos depois, foi construído no local o Forte dos Andradas. Alexandre assumiu, então, as funções de municiador de artilharia e posteriormente passou para a artilharia. Rodrigues citava, como ponto inopinado de tática do comando militar, a construção, em tempo recorde de 24 horas, de uma cerca com mourões e arames, em toda a extensão da Praia do Tombo. Essa ação visava evitar o possível desembarque de tropas governistas. Ao mesmo tempo, os soldados paulistas abriram valas em pontos estratégicos no Morro do Monduba, para camuflagem e resguardo de ataques aéreos. Terminada a Revolução em outubro do mesmo ano, Alexandre retornou às suas atividades comerciais. Em virtude da construção do Forte dos Andradas, começou a vender refeições para os operários. Alexandre casou-se, em 1940, com Iole Fazani Rodrigues, nascida em São Caetano do Sul, filha de imigrantes italianos.
O casal teve 3 filhos, Hélio, Valdir e Mauro. No final da década de 1940, movido por seu tino empreendedor, vislumbrou na área da Praia do Tombo e da Praia do Guaiúba a criação de um loteamento. A beleza natural da região, ainda muito preservada, e a proximidade com a Praia das Pitangueiras, fez Alexandre convidar alguns amigos da capital paulista para acompanhá-lo no empreendimento. Com o planejamento e projeto definido, fizeram a aquisição de sítios vizinhos. O loteamento foi aprovado e denominado como Jardim Guaiúba. Entre as lembranças de Alexandre Migues Rodrigues dessa empreitada, ficaram, o trabalho manual, a história das carroças no transporte do aterro, a peculiaridade na replantação das árvores frutíferas, animais peçonhentos, os canais para escoamento, as diversas fontes de água, a toca do índio, a areia da praia integralmente forrada por conchas, valores dos lotes e o extenso parcelamento. Alexandre, por algum tempo, ficou como único gestor deste empreendimento e, por essa ocupação, encerrou o comércio da família, ficando com mais tempo para dar assistência aos seus tios, já idosos. Motivado pelo sucesso do loteamento do Jardim Guaiúba, propôs aos seus tios que o mesmo ocorresse no sítio da família. Com a concordância obtida, contou para esse empreendimento, com a ajuda de seu sogro. O loteamento foi sendo realizado pouco a pouco, devido ao baixo recurso econômico investido. Ainda na década de 1950, houve o registro do loteamento que passou a chamar-se Alexandre Migues Rodrigues. Dada uma grande procura por seus lotes, Alexandre abriu um escritório para atender os compradores. Nessa época, credenciou-se junto ao Conselho de Corretores de Imóveis de São Paulo e foi um dos primeiros a obter o CRECI, para trabalhar na profissão, em Guarujá. Fixou sua imobiliária na Praia do Tombo, junto à estrada do Guaiúba que hoje leva o seu nome. Por muitos anos, o escritório de Alexandre tornou-se uma referência para aqueles que desejavam a aquisição de lotes e residências, naquela região. Seus filhos se orgulham do legado deixado por Rodrigues, tanto por sua preocupação constante com a família, assim como, nas boas relações comerciais e de amizade, realizadas ao longo de sua vida. Alexandre Migues Rodrigues faleceu aos 77 anos de idade, em maio de 1987. Em sua homenagem à antiga estrada do Guaiúba, no trecho da Praia do Tombo até a Avenida General Monteiro de Barros, na Praia do Guarujá Astúrias, foi denominada como Estrada Alexandre Migues Rodrigues.